Bem, desde a apresentação do pacote anticrime pelo ministro Sérgio Moro na segunda-feira, nós recebemos aqui no estúdio um promotor público, um professor de Direito Processual e Criminal para analisar as propostas. Portanto, hoje, na terceira entrevista, nós recebemos outro especialista nesse tema, o doutor em Ciências Jurídico-Criminais, doutor Orlando Facini Neto, juiz de Direito e vice-presidente administrativo da Ajures. Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, pela sua disponibilidade. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Então, inicialmente, o que o senhor achou desse pacote? Ele é bem-vindo? Ele mais agrada que desagrada? Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que é um pacote que está situado dentro da legitimidade de um governo novo que se instaurou com propostas que, a rigor, destoam até daquilo que normalmente se fazia no Brasil, que é meramente uma postulação de endurecimento das penas. Na realidade, o projeto alude a questões muito estruturais e, em alguma medida, até da cultura mesmo, como trabalhamos o direito processual penal no Brasil. Ele tem as suas virtudes, ele tem aspectos pontuais que precisam efetivamente ser melhorados, mas é preciso também deixar muito claro que é um projeto de lei que trata especificamente de questões que eu prefiro designar como intrassistêmicas, ou seja, do sistema penal do ponto de vista do seu funcionamento. Isso serve para dizer que a população não deve se iludir que os impactos serão efetivamente significativos do ponto de vista da redução da criminalidade e da segurança pública se nós não tratarmos de duas questões relevantes. Primeiro, que é a capacidade da polícia de investigar crimes. Quer dizer, há diversos mecanismos de punição agravada para casos graves e integrantes de facções criminosas. Me parece que isso é um acerto do projeto, inclusive ele bebe em fontes da legislação comparada, mas se não houver de parte da atuação policial a possibilidade de levar esses crimes ao sistema de justiça, efetivamente só vão ser julgados e receber essas sanções e essas consequências mais gravosas os indivíduos que atualmente fazem parte do sistema. E, de outra parte, é necessário também que o governo passe uma mensagem de disputa, no sentido positivo, da população jovem que é cooptada muito facilmente pelo narcotráfico. Quer dizer, não adianta a gente ter simplesmente um sistema penal mais rigoroso, eficiente e que, entretanto, punindo todos que deva punir, não se preocupe, a partir de outras medidas e de outras políticas, com a quantidade imensa de pessoas que delinquem no país, na verdade. É necessário que a gente coíba a criminalidade também a partir de um passo atrás, disputando mesmo esses jovens a partir de iniciativas culturais, esportivas, enfim, procurando tornar o mundo do crime menos sedutor para essa juventude. Muita gente sentiu falta de atitudes mais relacionadas, ou ideias mais relacionadas à causa do problema. Não necessariamente é do Ministério da Segurança. Sim, né? sem dúvida. Do Ministério da Justiça, é do Ministério da Educação, claro, por exemplo. Né? Tem que reforçar a educação básica, dar acesso a jovens para que eles tenham visão de mundo um pouco mais justa e não entrem no universo do crime. Né? Agora, uma das questões que ficou bem destacada aqui, que especialistas estão debatendo, é a história da legítima defesa, essa flexibilização, essa subjetividade que é proposta ali, né, mediante forte emoção, enfim, é como julgar isso e como controlar os excessos. Muita gente está dizendo, isso indiretamente, tem como objetivo autorizar o extermínio de criminosos. Só que aí a gente sabe que isso agrava também, e há exemplos de outros estados, como no Rio de Janeiro, citei ontem aqui no programa, em que quando o policial se antecipa para matar alguém armado pode se antecipar e matar o policial antes. Então só vai agravar a situação, e a prova disso está lá. O policial onde mais mata no Rio de Janeiro e onde os policiais mais morrem também é no Rio de Janeiro, porque as armas são de guerra. E os números são brutais. Efetivamente, no Brasil, lamentavelmente, morrem muitos policiais e, de outro lado, também os índices de letalidade na ação policial são bastante expressivos. A questão da legítima defesa é um aspecto importante do projeto pela mensagem que passa. A bem da verdade, essa tratativa a respeito do excesso da legítima defesa ser suplantado pela violenta emoção ou pelo medo, como previsto no projeto, é praticamente cópia do que acontece no Código Penal português. Eu tive a oportunidade de estudar em Portugal e o artigo 33 do Código Penal português regula a matéria da mesma forma. Quer dizer, não houve aí uma inovação e eu tenho a impressão que também não é idôneo pegar um aspecto
em certa medida, colateral do projeto para querer refutá-lo como um todo. Há ideias boas ali. Sim. Agora, preocupa-me mais o que vem na sequência, que é uma espécie de antecipação da legítima defesa na atuação policial. Isso realmente é uma coisa que o jeito moderno, e veja que não se falou de reforma estrutural das polícias, esse é um ponto decisivo justamente por aquilo que dizia no início da sua capacidade de investigar crimes, isso não foi tocado e passa uma mensagem de que ampliou-se a autorização para a letalidade policial. Isso é bastante ruim num país como o nosso, em que, infelizmente, a questão de quem é suspeito, de quem ingressa nesse contingente, são pessoas vulneráveis, pessoas negras. Quer dizer, o ideal é que se tenha uma polícia amiga da comunidade, até porque isso faz com que a comunidade entregue provas dos criminosos para as polícias, enfim. O senhor acha que pode haver maior conforto jurídico para o uso abusivo da força? Isso pode acontecer, no limite isso pode acontecer. É uma mensagem que se passa e que deveria ser evitada. Eu acho que esse é um aspecto frágil do projeto e que poderia melhorar. Se entende que esse assunto já era de um projeto, já fazia parte de um projeto do próprio Jair Bolsonaro enquanto parlamentar, sim, que ele apresentou no Congresso. Sem dúvida. Né? E a impressão que se tem, nitidamente, que ele embutiu ali, junto com o ministro Sérgio Moro, vamos embutir isso aqui, ok? Claro. Que é para dar aquele escopo político que ele se comprometeu na campanha. Então pode ser também que o Congresso não toque isso adiante. E há medidas muito interessantes, como, por exemplo, os cadastros, o cadastro de perfil genético, o cadastro de perfil balístico, o cadastro de perfil multibiométrico, que facilitariam, de alguma maneira, a investigação e a apuração de crimes. E, efetivamente, essa reforma cultural e que é muito expressiva, concernente à possibilidade dos acordos, né? Eu acho que essa questão dos acordos em direito penal é a inovação talvez mais fundamental do projeto e que é preciso que se discuta bastante a esse respeito. No Brasil, junto com os Estados Unidos, os dois países matam 100 mil pessoas, 100 mil homicídios por ano. Uma em cada 3 mortes por homicídio no mundo são registradas ou é registrada nesses dois países. Né? Os dois têm alguma semelhança. A população carcerária dos Estados Unidos é altíssima. No Brasil, se essa lei toda esse conjunto de leis for aprovado, esse enrijecimento da legislação vai ser um aumento da população carcerária. Não estamos preparados. Não precisa ser especialista para perceber isso. Né? O que a sua opinião sobre isso? Assim, como melhorar essa questão, caso a lei seja aprovada? Vai ser mais uma lei que não é cumprida? Não, eu não acredito, na verdade, que o projeto propenda necessariamente a uma ampliação do período de encarceramento. Talvez aconteça exatamente o contrário. Na medida em que há essa possibilidade de acordos, de negociações, a pena pode ser reduzida até a metade, em determinados casos, abreviando o andamento do processo. Não é muito fácil avaliar se isso é positivo ou não, claro, porquanto a nossa cultura jurídica, inclusive a maneira como nós nos formamos nas faculdades, o modo como estudamos em termos dogmáticos, ela não é essa. Eu costumo brincar, sem ofensa aos americanos, mas de certa maneira o que o projeto propõe é trazer um americano para tocar bumbo na Marquês de Sapucaí. Pode dar certo, ele pode fazer um bom carnaval, mas pode também revelar uma imagem tosca de alguém perdido num universo que não é efetivamente o seu. Quer dizer, o modo como somos talhados para a atuação jurídica não é o do acordo. E o acordo nos Estados Unidos revela alguns problemas. Por exemplo, em alguns casos há acusações excessivas, na medida em que quanto mais alto for o risco de pena, maior estímulo há para o acordo. Quer dizer, se eu chego aqui e lhe digo que você me deve 1 milhão e lhe proponho um acordo de 100, provavelmente você aceite o acordo de 100. Se eu digo que você me deve 150 e lhe proponho um acordo de 100, você não vem acordar comigo. Então isso gera essa cumulação de acusações, como se chama nos Estados Unidos. O segundo aspecto é que o acordo pode favorecer justamente aquele indivíduo contra o qual você tenha mais provas. Ou seja, aquele que no sistema normal seria condenado, entre aspas, com mais facilidade. Por quê? Do ponto de vista do acusado, ele vê-se na contingência de ter sido preso em flagrante, ter sido filmado, e aí se ele propõe uma pena reduzida, quando
a rigor, ele poderia ter uma pena maior. Eu acho que falta no projeto uma espécie de introdução a respeito da perspectiva da vítima. Eu não sei se a vítima ou os familiares da vítima de um homicídio, por exemplo, vão se satisfazer com um acordo que pode fazer a pena de um homicida, que é de 12 a 30 anos, alcançar 6 anos. Eventualmente. Eu acho que essa expectativa, essa frustração que surge para a vítima e para seus familiares quando ocorre um crime, deve ser ponderadas também no universo do acordo. Isso não está previsto. O que eu quero dizer, em suma, é que o projeto ele favorece a eficiência do sistema penal, mas ele não trata de questões externas ao sistema penal. É como se fosse, aqui a metáfora é ruim, eu reconheço, mas é como se a gente tivesse uma máquina de moer carne que tivesse atualmente com as suas engrenagens, de certa maneira, comprometidas. Há uma tentativa de melhorar a engrenagem. Não vamos mais moer carne, vamos moer farinha. Mas a gente não está tratando do insumo. Não, a carne até continua a mesma. Esse é o problema. A carne continua a mesma. A gente não está mudando o produto que vai para a máquina. A gente está melhorando a máquina. Algumas coisas que só o tempo dirão se vão funcionar ou não. Acho que realmente tem aspectos decisivamente positivos. A questão que foi referida na reportagem anterior da vedação da progressão de regime a líderes de facção, me parece, e integrantes de facção, me parece crucial. Quer dizer, se o sujeito dentro do sistema carcerário mantém o seu vínculo com a facção, não há como esperar que ele saia do sistema para vender flores. Sim. Efetivamente vai continuar delinquindo. Logo, o Estado não tem que lhe conceder nenhuma benesse. Quer dizer, é algo que o Congresso espera-se que questões de ordem política, num sentido de política com letra minúscula, não desfigurem uma discussão que é importante, porque há um mérito nisso tudo, que é o mérito de propugnar por alterações de um sistema que se revelou normativamente frágil e estruturalmente absolutamente comprometido. Algo precisa ser feito no país, quanto a isso não tenho a menor dúvida. Doutor Orlando Facchini Neto. Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, fico à disposição. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.